Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um fechamento de mercado semanal, onde você vai encontrar um resumo dos principais dados, os principais temas da agenda econômica divulgados nessa última semana, os dados que causaram impacto, que geraram volatilidade no mercado e as principais oportunidades que tivemos no decorrer dessa última semana com a divulgação desses dados. Nós vamos falar dos Estados Unidos, vamos falar de Brasil, vamos falar de inflação, do PIB americano, do PCE, como o Fed tem reagido em relação aos dados divulgados nos Estados Unidos. E começando falando de Brasil, do nosso Brasilzão querido, nós vamos começar falando a respeito da inflação, a respeito da taxa Selic, onde Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central brasileiro, ele elogiou o IPCA do mês de março, que aponta uma inflação em 0,16, e com isso nós não podemos deixar de falar da Selic, a nossa taxa básica de juros. A Selic ela atualmente está em 10,75, mas a gente, como tem falado em vídeos anteriores aqui, como está sendo repercutido, né, muito nas mídias e no mercado, a incerteza de cortes de juros, na manutenção da taxa, quantos cortes ocorrerão, quando vai acontecer. Nós estamos aí na expectativa da próxima reunião do Copom em 8 de maio agora. No próximo mês, nós vamos saber se de fato vai acontecer mais um corte de 0,5%, né, na taxa básica de juros, né, na taxa Selic. Nós estamos nessa expectativa, o mercado também está nessa expectativa se realmente vai acontecer esse corte na taxa de juros. E também existem economistas que estão projetando uma Selic a 9,5% ao final de 2024. Será que essa meta vai ser atingida com a projeção desses economistas, né? Será que essa projeção vai ser atingida? O mercado aguarda com grande expectativa o desfecho, o desenrolar dessa história que praticamente vem acompanhando aquilo que acontece nos Estados Unidos, né, com o Fed ali também, com o mercado aguardando, né, as decisões do Fed, se realmente vai haver corte na taxa de juros nos Estados Unidos. E a gente fica aqui meio que acompanhando o desfecho dessa história ali nos Estados Unidos também e ficamos aguardando qual vai ser o desenrolar dessa história aqui no Brasil também. Vamos aguardar, continuar aguardando como nós estamos fazendo, acompanhando os noticiários, acompanhando aquilo que está sendo divulgado, como que o mercado tem se comportado também diante desses dados, as oportunidades que isso gera para nós. E falando também de inflação Selic, a gente tem que incluir o nosso presidente nessa história, que mais uma vez o presidente Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a alta dos juros, sobre a taxa de juros alta aqui no Brasil. Ele disse que Roberto Campos Neto precisa entender que quem sofre com juro alto no Brasil é o povo brasileiro. E ele também disse que o mercado está ganhando muito dinheiro com juros altos. O mercado é o único beneficiado com juros altos e que o mercado não pode ficar tomando sustinho, o Brasil não pode ficar tomando susto diariamente, todos os dias, com a reação do mercado, porque o mercado não gostou disso, porque o mercado não gostou daquilo. Com isso, mais uma vez, nós vemos o presidente Lula atacando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em relação à taxa de juros Selic. E, na minha opinião, eu vejo que o presidente da República e o Ministério da Fazenda, eles deveriam estar focados na política fiscal do Brasil e não tentando dar pitacos na política monetária, que é a obrigação e o dever do Banco Central. Eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a isso, em relação às falas do presidente, né? Se de fato o mercado fica tomando sustinho, se o mercado tá reagindo bem, se o mercado tá reagindo mal, de acordo com toda a incerteza que a gente vê tanto na política monetária e também na política fiscal. A gente ainda não vê nada de concreto em nenhum dos dois lados. E sempre a gente vê o lado político tentando interferir na política monetária do Banco Central. Qual a opinião de vocês em relação a esse assunto? Eu gostaria de saber, então comenta aqui embaixo, diz aqui para nós ficarmos sabendo também qual que é a opinião de vocês em relação a essas intervenções ou tentativas de intervenção política na autonomia do Banco Central. Agora, indo para os Estados Unidos, o PMI composto divulgado nesta semana veio muito abaixo do previsto, contrariando as expectativas dos analistas. Mas, em contrapartida, a venda de moradias novas teve também dados surpreendentes, também contrariando as projeções dos analistas que esperavam um aumento de 1,2% e veio com um aumento de 8,8%, muito acima das expectativas e das projeções dos analistas.
E ainda falando de Estados Unidos, a economia do país mostra uma desaceleração no primeiro trimestre. Os dados divulgados do PIB no primeiro trimestre nos Estados Unidos mostram que houve um crescimento abaixo daquilo que foi projetado pelos analistas e abaixo daquilo que o mercado aguardava também, surpreendendo todo mundo. Os dados divulgados vieram com um aumento do PIB americano de 1,6%, quando as projeções eram de 2,4%, mostrando que a inflação está acelerada no país, ainda que a economia esteja bem aquecida, com uma economia bem aquecida, né, e também com uma inflação acelerada. E em contrapartida a esses dados divulgados, nós continuamos falando aqui que o mercado de trabalho nos Estados Unidos está aquecido, continua aquecido. Isso é um reflexo dos pedidos iniciais por auxílio de seguro-desemprego também divulgados nesta semana, que mostram ainda uma queda nos pedidos por seguro-desemprego, por auxílio por seguro-desemprego. As projeções mostram que os dados têm vindo em torno de 5 mil pedidos abaixo daquilo que tem sido projetado pelos analistas e pelos economistas ali nos Estados Unidos. E isso mostra para nós mais uma vez que o mercado de trabalho está aquecido, continua aquecido nos Estados Unidos. E algumas explicações, ou uma das explicações que nós podemos ver aqui que justificam esse aquecimento do mercado de trabalho e a diminuição dos pedidos por auxílio de seguro-desemprego, é que na pandemia ou pós-pandemia, houve uma dificuldade muito grande, as empresas enfrentaram uma dificuldade muito grande para encontrar mão de obra qualificada para trabalhar nas suas empresas. E hoje o mercado parece que ainda continua com esse receio de não conseguir mão de obra qualificada. Então as empresas estão acumulando funcionários e não estão desligando funcionários. Creio eu que com essas informações, com medo de que não encontrem mão de obra qualificada também no futuro. E também não tem desligado os funcionários devido ao alto lucro que eles têm obtido. Então isso também faz com que eles consigam comportar o número excessivo de funcionários e de mão de obra qualificada nas suas empresas. Essa informação que nós temos encontrado é que as empresas estão acumulando funcionários para que não tenham que enfrentar novamente as mesmas dificuldades da época de pós-pandemia, da pandemia e de pós-pandemia. E agora o dado mais aguardado dessa semana, que foi o PCE divulgado nos Estados Unidos, e esse sim, para o Fed, é o dado mais importante, é o dado preferido para a métrica de inflação e para a decisão do Fed sobre cortes de taxa de juros ou não. Ao contrário do que muitos imaginam sobre o CPI, esse sim é o dado mais importante para o Fed. E o PCE divulgado nessa última sexta-feira, durante o pregão dessa última sexta-feira, por volta das 9h30 da manhã, veio em linha com as projeções dos economistas, dos analistas, e também de acordo com aquilo que o mercado já aguardava, de acordo com a expectativa do mercado, com uma alta de 0,3% em relação ao mês anterior. Isso fez com que o mercado também gostasse desses dados. O mercado gostou tanto que, após a divulgação dos dados, o Nasdaq futuro, o índice futuro do Nasdaq subiu mais de 1%, já subia mais de 1% ali, em torno de 1,11%, o Dow Jones em torno de 0,44%, e os futuros de S&P 500 também já subiam em torno de 0,90%. E o reflexo disso aqui no Brasil também foi que a Bolsa Brasileira, o índice futuro, né, também teve uma alta significativa em torno de 0,70%, e em contrapartida o dólar caía 0,44% ali na casa dos R$5,13, nos 5.000, no caso de índice futuro, né, 5.133, o dólar trabalhando, o dólar futuro nessa variação de preço. E com isso o Fed tem um trabalho muito grande pela frente em decidir se começa os cortes de juros agora no mês de junho, se realmente as novas projeções do mercado para que os cortes se iniciem somente no mês de setembro. O mercado já tem projetado isso já há algumas semanas, de que não vai haver cortes, né, que a taxa vai ser mantida nessa próxima reunião do Fed, e que aguardam o início dos cortes no mês de setembro. Agora, se vai acontecer ou se não vai acontecer, nós de fato ainda não sabemos. Existe uma indecisão ali nos Estados Unidos com o Fed em relação ao corte da taxa de juros, e a economia mundial fica de olho sempre nos Estados Unidos, o que vai acontecer ali. Embora a Christine Lagarde lá na Europa, a presidente do Banco Central Europeu, já disse que não depende do Fed para cortar juros na Europa, e cada vez mais vem sinalizando que a inflação está desacelerando ali na zona do euro, que está sendo controlada, e que sinaliza cada vez mais fortalecendo
indícios de que em junho vai haver o primeiro corte na taxa de juros ali na Europa. Aqui do outro lado a gente ainda fica nessa incerteza se de fato o Fed vai começar a cortar juros, quando vai começar e se vai de fato iniciar esses cortes em setembro, como o mercado tem feito essas novas projeções. Mas o bom velhinho, o presidente do Fed, Jerome Powell, já disse que está dependendo de dados. Então aqui ele já tem o dado que eles mais gostam de analisar para tomada de decisão. E ele também disse em declarações anteriores que não tem pressa em começar a cortar dados e, se precisar aumentar, também vai aumentar a taxa de juros. Então vamos aguardar o desfecho dessa história, desenrolar dessa história e ver como que vai ser durante essa semana a reação do Fed, a reação do mercado, como vão ser os dados divulgados nessa semana. E por falar nessa semana, na agenda econômica dessa próxima semana, nós temos alguns balanços divulgados aqui no Brasil, os grandes bancos divulgando seus balanços aqui. Também nos Estados Unidos temos divulgação de balanços de empresas renomadas como a Apple e a Amazon. Vamos ver o impacto que isso pode causar ali no S&P, no Nasdaq. E também nós temos uma semana cheia nos Estados Unidos com a divulgação do ADP, do JOLTS, que são dados de empregos também, mas o dado mais esperado sai na sexta-feira, que, como a gente já sabe, a primeira sexta-feira do mês, nós temos a divulgação do payroll, que é também dados de folha de pagamento, dados de emprego, hora de trabalho, hora trabalhada, o custo da hora trabalhada, e isso reflete, isso impacta muito no mercado de trabalho, porque isso vai mostrar se a economia americana de fato está aquecida, se o mercado de trabalho continua aquecido. Nós vamos ver isso na próxima sexta-feira, e o mundo, com certeza, os investidores estão de olho e aguardando com grande expectativa a divulgação desses dados. Vamos ficar de olho também na reunião do Fed essa semana, que também vai sacudir, vai gerar muita volatilidade no mercado. Vamos ver como que o Fed vai vir, como que o Jerome Powell vai fazer o seu pronunciamento e como o mercado vai digerir as informações trazidas nessa semana. Aqui no Brasil, uma agenda bem vazia, e também temos um feriado no meio da semana, um feriado do dia do trabalho. Aqui na quarta-feira nós não vamos ter pregão, mas ficamos de olho aquilo que acontece ao redor do mundo, aquilo que vai acontecer no Japão. Temos divulgação do CPI, temos divulgação de PIB na zona do euro, aliás, na zona do euro, né, e também no Reino Unido, e ficar de olho também no CPI divulgado no Japão, que pode causar impacto também na economia global. Vamos ver como o mercado vai estar reagindo, como o mercado vai estar digerindo esses dados e ficar atento àquilo que pode trazer de oportunidade para nós que operamos a volatilidade, nós que operamos day trade, dependemos dessa volatilidade, mas não devemos ficar expostos a tanta volatilidade no momento da divulgação dos dados, a menos que você já tenha entendido o metagame, né, já tenha entendido as armadilhas que os grandes players estão armando, a captura de liquidez, a busca por liquidez, e aonde realmente eles querem levar os preços, se é para cima, se é para baixo, níveis superiores, níveis inferiores, e vamos nos posicionar conscientemente, evitando prejuízos maiores devido à nossa alavancagem no day trade. Então, pessoal, finalizamos aqui mais um vídeo. Esse é mais um fechamento semanal, e se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com aquele seu amigo, com aquele seu grupo do WhatsApp, seu grupo do Telegram, onde você fala de mercado, onde você procura aprender, onde você procura informações sobre o mercado financeiro. Compartilha esse vídeo, comenta aqui embaixo para nós se você gostou desse vídeo, sugestões, deixe para nós sugestões a respeito de algum assunto que você gostaria de ver aqui, algum comentário, e não deixe de se inscrever no nosso canal para você ficar por dentro de boas informações com fundamentos e com qualidade e seriedade aqui no nosso canal.